Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estar com vocês, os irmãos que estão aqui, os coralistas, pastor Márcio, pastor Wagner, grato pelo convite e sempre nos permitir estar compartilhando algo das Escrituras aqui no Templo Sede. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 2. Você que está conectado através das redes multimídias, das mídias sociais, e tem a sua Bíblia, localize a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A distância pode nos separar, mas a fé que nós temos em Deus, ela nos une. Você aí na sua casa, nós aqui, mas estamos conectados pela fé no Cristo que vive. Romanos 12, 2 está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos irmãos, a vida cristã, ela nos propõe uma caminhada desafiadora. Todos nós que nos decidimos por Cristo e a caminhar pela fé e em fé, estamos em um desafio diário e em um desafio cotidiano. Ser cristão não é fácil, até porque a palavra cristão em seu original quer dizer pequeno Cristo ou miniatura de Cristo. Na nossa linguagem, cristão significa aquele que é semelhante a Cristo. E ser semelhante a Cristo, isto quer dizer que nós somos representantes dele. Então não é nada fácil. Há inúmeras adversidades, inúmeros intempéries, algumas vicissitudes da vida que nós precisamos enfrentar. Muita gente pode até refutar dizendo que ser cristão é fácil. Eu discordo totalmente. Talvez seja fácil ser gospel, mas ser cristão é uma luta diária, é uma peleja cotidiana. Todos os dias nós temos que estar dispostos a vencer ou vencer. É por isso que o autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo de número 12, ele está nos exortando a permanecer na fé. Porque ele sabia dos desafios que nós iríamos enfrentar. Ele sabia que nós enfrentaríamos algumas provações, algumas lutas, que caminhando em meio às rosas que o Evangelho nos propõe, nós seríamos feridos por causa dos espinhos, que navegando na jornada do Evangelho, haveria algumas tempestades que fazia com que a nossa embarcação poderia naufragar. Ele sabia que em meio ao nosso voo em rumo ao alvo das mansões celestiais, nós sofreríamos algumas turbulências. E essas turbulências promovidas pela própria vida abalaria a fé de alguns irmãos. Faria com que alguns irmãos desistissem da fé. Alguns outros irmãos se apostatariam da fé e outros negariam a fé. Por isso que ele escreve aqui no capítulo de número 12, nos exortando a permanecer na fé. E exortar aqui não tem um sentido de, numa linguagem gospel, evangélica, pentecostal, não tem um sentido de cajadada ou de bater. Exortar aqui tem um sentido de incentivar, motivar, estender as mãos para aqueles que saíram do caminho, colocá-lo no caminho e ajudá-lo na caminhada. Então o autor está escrevendo, nos motivando a permanecer na fé, independente das circunstâncias que nos cercam. Talvez se ele estivesse pregando para nós outros aqui hoje, ele estaria dizendo: está fraco? Mesmo fraco, permaneça na fé. Está desmotivado? Mesmo desmotivado, permaneça na fé. Caiu?
permaneça na fé. Está sendo perseguido, permaneça na fé. Está sendo assolado pelos males que têm assolado o mundo, permaneça na fé. Está com medo, permaneça na fé. Não são as circunstâncias que têm que mudar a sua fé, mas é você usar a fé que o próprio Deus te deu para mudar todas e quaisquer circunstâncias. Eu vou repetir isso aqui, e os irmãos que estão aqui comigo, por gentileza, reaja, dando glórias a Deus. Não são as circunstâncias ou situações que devem mudar a nossa fé, mas é nós que temos que usar a fé que uma vez que nos foi dada, para mudar todas e quaisquer circunstâncias. Talvez o inferno está usando da situação que está ocorrendo no mundo para abalar, destruir, desestabilizar a fé de muitas pessoas. Você que está em casa me vendo e ouvindo agora, está com a sua fé em frangalhos. Ela está sendo desestabilizada. O inferno já está colocando na sua mente para que depois que acabar essa quarentena, você se torne um destemplado, um desigrejado, porque a sua fé está às mínguas e está sendo destruída pelas situações adversas que está nos cercando. Mas foi o próprio Deus que me trouxe hoje aqui para te dar uma injeção de fé e te dizer: não deixe que o que está assolando o mundo desestabilize e destrua a sua fé, mas use a fé que eu te dei para mudar todas e quaisquer circunstâncias adversas que você está vivendo. A fé é aquilo que nos resta quando nós perdemos a razão. Como seres humanos, somos seres racionais, e a razão é boa. A razão nos faz nos precaver nas nossas decisões. A razão nos evita de fazermos escolhas precipitadas e equivocadas e sofrermos consequências destrutivas e irremediáveis. Mas vai existir algum momento da nossa vida que nós teremos que abrir mão da razão e viver apenas por fé. É por isso que quando nós servimos a Deus, nós não andamos mais por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós enxergamos, por aquilo que nós contemplamos. Nós andamos por fé. E nós iremos viver de fé em fé e de glória em glória até alcançar a coroa da vida eterna. Mediante algumas promessas extraordinárias que nós recebemos de Deus, nós precisamos, de fato, abrir mão da nossa razão para tomar posse desta promessa pela fé. Um certo dia Deus chega em Harã e diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão não viu Deus, simplesmente ouviu a sua voz. Ele estava em um lugar confortável, vivendo com os seus pais. Mas mediante esse pedido de Deus, Abraão sai da sua terra e do meio da sua parentela e começa a andar na contramão do Mediterrâneo, em direção de um lugar onde ele não sabia onde era, ouvindo a voz de alguém que ele desconhecia, mas em seu coração ele dizia: esta voz é do Deus que não tem uma imagem de escultura para eu me prostrar e adorá-lo, mas é o Deus invisível, porém real. Eu não sei para onde ele está me mandando ir, mas eu creio que a qualquer momento ele enviará uma localização por um Waze ou um Google Maps espiritual e me direcionará até a terra prometida. Só faz isso quem abre mão da razão e quer viver por fé. Porque a razão estava dizendo: você é louco. Ouviu a voz de um ser que você desconhece. Está indo para um lugar aonde você não sabe onde é. Mas a fé estava dizendo: essa voz é do soberano. E para onde eu estou indo é a terra que mana leite e também mana mel. Na categoria dos heróis da fé, em Hebreus 11,
a Bíblia vai chamar Abraão de pai da fé, ou patriarca da fé. Ele recebe uma promessa de Deus com 75 anos de idade, que ele seria pai de uma nação. Ou seja, sua esposa ia gerar um filho, e através desse filho iria vir outros filhos, e muito grande seria a sua descendência. 75 anos vem a promessa, porém ela só se torna uma realidade quando Abraão tem 100 anos de idade, ou seja, 25 anos para a promessa se cumprir. Em alguns momentos, a razão colocava dúvida na sua mente e no seu coração. Não vai acontecer, é impossível. Você, Abraão, até tem condição de gerar filhos, ou de ter filho, mas a sua esposa não tem condição. Ela é estéril, não há possibilidade. 25 anos, a dúvida querendo vir na sua mente, no seu coração, a incredulidade querendo brotar no seu ser, porque a promessa não se cumpria neste período. Mas Abraão, ele continua firme na fé. E o apóstolo Paulo testemunha de Abraão em Romanos, no capítulo 4, e o versículo de número 20, dizendo: e não duvidou Abraão da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Isso aqui é muito lindo, e eu gostaria que os irmãos aqui reagissem, porque todas as vezes que a incredulidade queria brotar no coração de Abraão, dizendo: é impossível, ele dizia glórias a Deus, e Deus o fortificava na fé. Todas as vezes que a razão vinha na mente de Abraão e fazia com que ele voltasse atrás, pensasse em desistir, ele dizia glórias a Deus, e Deus o fortificava na fé. Passados-se 25 anos, Sara gera e dá luz ao filho da promessa, a quem Abraão pega no colo para consagrá-lo a Deus, e diz: meu filho, seu nome é Isaque. E Isaque quer dizer sorriso, ou motivos para sorrir. Se você continuar vivendo por fé, pela fé, andando pela fé, abrindo mão da razão em algumas vezes, que quer que você se torne um cético, incrédulo, que quer que você desista, Deus te dará muitos motivos para sorrir. E eu quero acreditar em nome de Jesus, que ainda essa semana, esse mês, esse ano, Deus fará com que o seu Isaque seja gerado, para que você se alegre com o milagre de Deus na tua vida. Viver pela fé. É interessante o que em Hebreus vai nos dizer no capítulo de número 11, ele vai relatar homens que pela fé construíram e fizeram coisas grandes para Deus. Por exemplo, pela fé, Abel ofereceu o sacrifício e Deus se agradou. Pela fé, Noé construiu uma arca e salvou a sua família. Pela fé, Abraão obedeceu e se tornou pai de uma grande nação. Pela fé, Sara gerou. Pela fé, Isaque foi abençoado e também abençoou. Pela fé, José fez menção à saída do Egito. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, homens apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e fecharam a boca de leões. Pela fé, esses homens fizeram coisas que o habilitaram a estar na categoria dos heróis da fé. Entenda, a fé não é simplesmente para mover a mão de Deus em seu favor. A fé, ela nos faz se levantar do sofá e fazer alguma coisa pelo rei e pelo reino. O que eu estou dizendo para alguém que está me ouvindo aqui é que nesse tempo de caos, que nesse tempo de pandemia, que nesse tempo em que o mundo
mundo está em alerta, que as nações estão sendo assoladas, que a humanidade está entrando em desespero, você vai continuar permanecendo na fé. É por isso que o autor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, o versículo de número 2 diz que nós vamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Muitos queriam que Jesus desistisse da cruz, queria que ele desistisse da sua missão, queria que ele desistisse daquilo que estava proposto por Deus, que era o sacrifício de cruz para trazer salvação para a humanidade. Mas Jesus, ele foi até o fim, e da mesma forma que Jesus foi até o fim, nós iremos até o fim pela fé, e alcançaremos a salvação da nossa alma e a coroa da vida eterna. Doença não vai te parar, vírus não vai te parar, porta fechada não vai te parar, desemprego não vai te parar, economia não vai te parar, medo não vai te parar, porque existe um Deus com você para fortalecer, animar, motivar a sua fé. E nesse tempo eu percebo que muita gente está com a sua fé abalada. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo, a ponto nesse tempo de vírus, de pandemia, eles ficarem enclausurados em seus lares, isolados nas suas casas, mas está perdendo o fervor, está perdendo a fé. A exemplo disso, muita gente está deixando de acompanhar os cultos e de cultuar a Deus em casa para acompanhar as lives de cantores seculares, Gustavo Lima, Jorge Mateus e tantos outros cantores como Sandy Júnior. E Deus te colocou aqui apenas para te dizer: esse tempo não é para você enfraquecer na fé, não é para você morrer espiritualmente, não é para você desfalecer espiritualmente. Esse tempo é para você aprender a valorizar a minha presença de forma pessoal e de forma individual. Deus está dizendo para alguém: é um tempo de, pela fé, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos. Então eu te ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Isto é pela fé. E Deus toma minha boca aqui, porque muita gente está amedrontada, medo de morrer, muita gente está com medo de padecer. O vírus já matou mais de 202 mil pessoas ao redor do mundo. A igreja, pastor Márcio, passou por momentos piores que esse. A igreja, pela fé, passou pela peste negra, que matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. A igreja passou pela tuberculose, que matou mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. A igreja passou pelo período da varíola, que matou mais de 300 milhões de pessoas. A igreja também venceu a gripe espanhola, que matou mais de 20 milhões de mortos. E a igreja vai continuar avançando pela fé, de glória em glória. Quem acredita nisso, por favor, cultue a Deus aí agora. Libere uma palavra de louvor e de adoração, vai. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Uramachura kalamahaya. A igreja não para por causa de vírus. A igreja não para por causa de pandemia. A igreja não para por causa de economia. A igreja não para por causa de perseguição. A igreja não para por causa de portas fechadas. A igreja não para por causa de doença. A nossa preocupação não está com a OMS, não tem encontrado a vacina para este vírus. A nossa preocupação está em permanecer na fé e não perder a salvação da nossa alma. Orama, eu vou deixar você adorar. Oramacheri kalamaya. Adore na sua casa aí agora. Uramarrácio comandaramandoremaxéria. Pela fé nós iremos vencer. E eu encerro aqui a minha fala. Imagine
Se a mulher do fluxo de sangue, ela dá legalidade para a razão em vez da fé. A razão deixou aquela mulher com medo. E o medo dizia: você vai morrer isolada dentro da sua casa. O medo dizia: você já gastou uma fortuna com os médicos e não conseguiu encontrar a cura para este fluxo. O medo dizia: não vá para a cidade, porque se você não morrer em casa, você vai antecipar a sua morte e morrerá apedrejada pelos homens. O medo dizia: fique enclausurada e espere a morte, porque se você for ao encontro dele, será só mais um a te dar esperança e você ser frustrada depois. Mas a fé dizia: se tão somente, meu Deus, se tão somente, Urimácia, eu saí da minha casa, eu abri mão do medo que me aprisiona, entrar na cidade e ter a oportunidade de tocar em suas vestes, eu ficarei sã. Quer um conselho, pastor Márcio? Irmãos, irmãs, permaneça na fé. Gratidão, pastor Wagner. Aleluia. Eu vou pedir para o coral ficar em pé, por gentileza. Deus trouxe ao coração do pregador transmitir essa palavra para todos nós nessa noite. Eu não tenho dúvidas que há tantas pessoas que foram tocadas, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar por você. O pregador estará orando pelos enfermos, estará orando por aqueles que estão angustiados. Enfim, seja qual é o teu estado emocional, eu te convido agora, se você desejar dobrar o joelho onde você está, ou se está assentado, mas quebrante-se diante do Senhor. Você está deitado em um leito, deitado mesmo, perdoe. Você abra o teu coração e fale com Deus agora. Diga: Deus, o meu corpo está enfermo, mas eu creio que o Senhor vai me curar nessa noite. Você que quer aceitar a Jesus da mesma forma, eu tenho uma fé, eu tenho uma convicção, irmãos, de que quando retornarem os cultos presenciais, eu tenho fé de que muitas pessoas que aceitaram Jesus nas transmissões e voltaram para Jesus vão estar aqui nos primeiros cultos. Vão estar aqui e vão dizer: olha, naquele dia eu aceitei a Jesus, naquele dia eu voltei para Jesus, agora eu quero firmar, eu quero servir a Deus aqui neste lugar. Tenho fé. Então por isso eu te convido agora: aceite a Jesus, confesse a Jesus como teu Salvador e Senhor. Você que está afastado, volte agora, em nome de Jesus. Se você se sentir constrangido de não mencionar o teu nome nas redes sociais da igreja, alguns anunciam o nome lá no Facebook ou YouTube, para que nós saibamos e possamos entrar em contato. Mas se de repente você se constrange em colocar o teu nome na rede social, tem os telefones aqui da igreja. Mas também quando voltarem os cultos presenciais, você é o convidado para estar assentado nos primeiros bancos aqui, para junto conosco louvar o nome do Senhor. Então agora é um momento de oração para aqueles que vão aceitar a Jesus, para aqueles que vão voltar para o Senhor Jesus. E você que está enfermo, você creia, serás curado em nome de Jesus. Irmão Fábio, vamos orar pela irmã Maria, Gabi também, para que Jesus cure a serva do Senhor, para que nessa noite, dia das mães, a serva do Senhor receba da parte de Deus renovo, fortalecimento e cura e restauração. Então agora eu te convido, vamos orar. Coral, levante as mãos, vamos no ato de que estejamos alcançando todas as vidas. Orquestra também da mesma forma, levantemos as mãos. Fábio, pode chegar aqui à frente. Ore, vamos acompanhar a oração do servo de Deus. Bendito Deus, Pai que estás nos céus, é pela fé no Senhor que nós oramos. É pela fé, Senhor, naquilo que está escrito nas Escrituras, que nós cremos, que nós oramos. E neste momento, Pai, pedimos que a Tua boa mão esteja fortificando os Teus servos na fé,
aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desmotivados, aqueles que estão parados. Que o Senhor restaure a fé deles neste momento, em nome de Jesus. Senhor, visita os doentes, visita os enfermos. E pela fé, meu Deus, neste momento nós queremos unir a nossa fé aqui, dentro do templo, com a fé dos irmãos que estão em seus lares. E queremos orar por cura. Toca na carne, toca no sangue, toca nos ossos. Que essas doenças de raízes psicossomáticas não resistam ao poder do nome de Jesus Cristo. Saia daí doença, saia daí enfermidade, saia daí dores que está incomodando este servo do Senhor. Não prevaleça neste corpo em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos na autoridade do nome de Cristo, cura para este irmão e para esta irmã, para esta pessoa que está acamada, para esta pessoa, Deus, que está nos acompanhando do hospital. Neste momento, Senhor, visita a irmã Maria Gabi, esposa do nosso pastor presidente. Toca, meu Deus, na carne, no sangue, nos ossos da tua serva. Opera o milagre que cura. A tua igreja, meu Deus, tem intercedido com fé, e é pela fé, Senhor, que nós veremos o milagre. É pela fé, Senhor, que nós ouviremos o testemunho da tua serva. É pela fé, meu Deus, que nós nos alegraremos com inúmeros testemunhos que nós teremos aqui na igreja sede e nas congregações daquilo que o Senhor está fazendo neste tempo de caos. Oh, meu Deus, esta pessoa que reconciliou contigo e entregou a vida à pessoa do Senhor Jesus, perdoa os pecados, apaga as transgressões, que o nome dele esteja escrito no livro da vida e que a partir de hoje seja uma nova criatura, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, e por crer no poder que há na oração, nós confirmamos e já agradecemos com um amém.